uma estrutura metálica. Conhecemos o nosso arco, né, aqui à direita e o nosso arco desdentado. Fizemos uma estrutura, né, mostrando que cada um desses componentes descritos estão presentes nessa estrutura. E agora vamos entrar de fato nas características de cada uma dessas partes que compõem a estrutura metálica, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai, toda vez que a gente começa a analisar um arco, né, planejar uma estrutura metálica para um arco, a gente começa esse planejamento a partir dos apoios, né, do apoio oclusal. E quais são as características, né, de um apoio oclusal? Ele tem um formato triangular, tá? Com base na crista, se você olhar, né, numa vista oclusal, olhar o dente, ele tem um formato triangular, onde a base desse triângulo, né, ele vai ficar voltada para a crista marginal, tá? Tem bordas divergentes, ou seja, né, expulsivas, do sentido cérvico-oclusal, ou seja, da região mais próxima, no sentido da gengiva para a oclusal. Esse apoio ele tem um formato expulsivo, tá? O apoio oclusal ele tem que ter um formato expulsivo, para não ter chance de reter, não ficar retentivo. A altura desse triângulo, né, como eu havia dito, ele é um triângulo de base voltada para a crista. No entanto, a gente precisa saber quanto que tem que ser essa altura. A altura desse triângulo ele vai ocupar a metade da distância mesiodistal numa vista oclusal do dente, tá? E a base do triângulo, aquela que está voltada, né, para a crista marginal, ela deve ocupar 1/3 da distância vestíbulo-lingual, ok? O apoio oclusal, ele é uma estrutura rígida, tá? Ele não pode ser flexível e ele vai ter em torno de 1 a 1,5 milímetros de espessura. Isso vai depender de qual dente que ele vai estar apoiado, né? Qual região e da espessura de esmalte presente nesse dente. Se você tem um dente que tem uma espessura maior, por exemplo, molares, você consegue fazer um apoio de perto de 1,5 milímetros. Já um apoio numa região, por exemplo, de um incisivo central inferior, você não consegue fazer um nicho muito grande, que é onde vai apoiar esse apoio, né, onde ele vai se acomodar, porque senão você começa já a chegar em dentina e vai ficar sensível. Então você faz um desgaste mais conservador e com isso a estrutura, né, esse apoio, ele fica um pouco mais fino, mas não pode ser muito menor de 1 milímetro, tá? Então ele vai estar variando de 1 a 1,5 milímetro. Também não pode ser muito maior do que 1,5 milímetro, porque você corre risco de ter uma interferência oclusal, né? Na hora que o paciente for ocluir, morder, ele vai sentir como se tivesse uma restauração alta, e isso pode danificar o dente antagonista, tá? Muito bem. Ele fica localizado na face oclusal dos dentes posteriores, né? Então, em molar e pré-molar, a gente vai acomodar o nosso apoio na face oclusal, né? Na mesa oclusal do dente, e na face lingual dos dentes anteriores, até por uma questão de estética, tá? Há situações em que faz um apoio na incisal, por exemplo, né, na borda incisal, existe, mas é mais difícil. A gente sempre procura evitar essa condição e fazemos então um nicho, né, um desgaste para esse apoio na face lingual, porque ele fica mais escondidinho, tá? Para não prejudicar a estética. Como eu já havia dito, né, ele se acomoda nos nichos, né? Os nichos nada mais do que os preparos, os desgastes que nós fazemos nos dentes para que o apoio assente, tá? Sempre que for fazer uma PPR, gente, tem que preparar dente para
fazer nichos e, consequentemente, esses apoios que a gente for planejar, eles têm que assentar no nicho, porque se você não preparar nada, vamos supor que a superfície do dente está aqui, tá? Se você não preparar nada, na hora que esse paciente oclui, ele morde, ele tem contato do dente antagonista com esse dente onde vai ter o dente do arco que vai receber a estrutura da PPR. Se você não preparar nada, o apoio, o protético vai fazer como você mandou. Você não fez nicho, não tem desgaste. Então, o apoio vai ser sobressalente, né? Ele vai ficar acima dessa mesa oclusal. Na hora que o paciente for ocluir, ele ocluía e encostava dente com dente nessa região. A partir do momento que você tiver uma estrutura de 1 milímetro a 1,5 milímetro aqui, na hora que ele for ocluir, ele para. Ele vai ter um incômodo, uma sensação horrorosa, como se tivesse, né, uma pedra no meio do caminho.